Wilson, o senhor poderia contar para nós um pouco de Tatuí, um pouco da história da cidade, um pouco da sua história com relação à cidade? Como é que se deu essa parte até hoje? Pois é, Silvia, Foster, primeiramente eu agradeço de vocês estarem aqui na minha casa e procurando divulgar, contar histórias no nosso Tatuí, porque isso é muito bom. Eu entendo mesmo que um povo sem história é um povo que tem passado, mas não tem presente, ou pelo menos não tem futuro. Então, e eu, nos meus 86 anos completos, eu tenho um pouco de história para contar, mesmo porque eu também vivi essa história. Eu sempre estive envolvido, conhecendo, curioso. Fui professor desde 1948, 49, até alguns anos, quando eu dava aula no Acacil, na Seta, e aí a escola está desativada, então nós estamos aqui agora gozando realmente uma aposentadoria. Não é totalmente porque nós ainda nos damos ao trabalho de fazer programa na rádio, né? Levar aquelas músicas bonitas do passado, ou em livro das recordações mesmo, porque as músicas antigas, puxar a sardinha para o meu lado, elas continham ali em seu bojo muito de lindos acordes musicais, tinha uma temática histórica, uma historinha, cada música. E o que mais? Poesia, muito de poesia. E aquilo que a geração de hoje parece que não adota, que é a suavidade musical. Hoje é barulho em cima de barulho, coisa que o velho ranzinza como eu não aceita, e mais de jeito e maneira. Porque eu acho que se o barulho é de prata, o silêncio é de ouro. Então nós temos que viver esse momento. Mas realmente eu sou uma pessoa que tive muito contato com pessoas muito interessantes em Tatuí, que viviam também história. Um dos últimos foi Renato Ferreira, né? Grande historiador, o filho dele, o Christian. Eu tive muita amizade também com o Tintim. Tintim é um historiador nato, um senhor maravilhoso, gostava dele. O Arcinho, né? Quinzinho do Cesarino, pai do Neves, e tantos outros, que o Arcinho já falei, esse pessoal que procurava preservar a história de Tatuí. É pena que, infelizmente, ela não foi preservada pelos nossos mandatários. Haja visto que em 1953 foi demolido, por ali, um pouco mais, o Teatrão Velho. Aquilo era um monumento, Foster, Silvia. Por que demolir um prédio daquele? Onde é que estava na cabeça desses, não sei, essas pessoas, não vou dizer, especificar? Onde é que estava na cabeça desse pessoal para demolir um prédio arquitetônico como aquele? Enquanto outras cidades preservam, Tatuí é demolindo. Depois veio o Cine Teatro São Martinho. Na minha opinião, foi um crime a demolição daquele prédio. Por quê? O Teatro São Martinho vocês conheceram, né? E era a própria história do Tatuí, gente. No começo do século ele tinha frisas, ele tinha lá em cima o seu puma, todo estofado, né? Você lembra? Lembro, eu frequentei, eu namorei lá, minha namoradinha, na década de 40. E lembra? Eu lembro. Então aquilo era a própria história do Tatuí estava incutida ali. Por que demoliram aquilo? E as autoridades, como permitiram isso, né? Não teve uma voz para levantar, para impedir. E depois veio outras demolições, que eu vou parar por aqui para não me envolver muito. Mas o tatuiano em si, ele sempre foi um povo ordeiro, trabalhador, comunicativo, alegre e, acima de tudo, seresteiro, né?
Eu me lembro, na minha mocidade, lá pelos anos 1942, 43, toda noite reunia-se na Praça da Matriz grupinhos. 3, 4, 5, todo sábado isso. Vamos ver serenata, é isso aí. Não tinha bandido, não tinha terrorismo, não tinha ladrão, não tinha nada. Haja visto que o próprio leite e o pão que o padeiro deixava em frente nas casas, madrugada, quando a pessoa levantava 8, 9 horas, estava intacto. Ninguém punha a mão. Isso aí, se eu contar para a geração de hoje, moramente de cidade grande como São Paulo, não acreditam. Reconhecia-se o outro. O homem, a palavra do homem era pesada. O fio do bigode era um documento. Que coisa bonita, como se respeitava. Haja visto que eu procurei a minha modesta forma de viver, eu com a dona Cecília, eu sou casado desde 1950, então são 62 anos de casados. E com a mesma namorada. E eu eduquei minhas filhas, procurei educar, porque todas elas me chamam de senhor, era o sistema, né? E pede a benção. Como é bonito isso, não? Mas essa geração de agora, Costa, deixou do lado, né? Bastante. As minhas bisnetinhas mais novas chegam aqui e o biso é lindo, tem chocolate. Quer dizer que atrás de tudo isso eu só tenho um interesse. Aí ela, biso, você, falei, o biso é senhor. Ah, é? Então você tem que ser senhor, biso. Então a gente deixa que continue a coisa, porque não adianta, a nova geração é assim mesmo. Mas eu me lembro do Tatuí, Silvia, Foster, que, se não pessoalmente, mas pelas histórias do Tintim, por exemplo, Tatuí até mais ou menos 1912, eu não sei se já foi ventilado, a Praça da Matriz era cercada de arames. Toda a praça cercada de arame e 4 portões nos cantos. Por quê? Por quê? Porque os animais viviam soltos na cidade. Cabra, cavalo, vaca, porco, galinha, toda a casa tem o seu quintal com criação dentro. Soltavam, né? Então, para esses animais não irem comer as flores que eram bonitas, no tempo do prefeito Joaquim Viana, Joaquim Poniat, que chamava, foi um grande prefeito. Ele era tão dedicado a Tatuí, que ele como prefeito, naquele tempo não era nem prefeito, nem alcaide, era intendente, coisa assim. Quando o Tatuí ganhou o ginásio, equiparado no Pedro II do Rio de Janeiro, era um dos únicos da região, talvez até do estado, estava o terreno. Ele tirou dinheiro no bolso dele e comprou, arriscando nunca mais receber. Que beleza de patriotismo, Joaquim Poniat, morava ali na Praça da Matriz. Mas então essa praça era cercada, por causa dos animais, não ia comer, era muito bonito. Até 1912 mais ou menos. E eu me lembro, as ruas todas pedregulhadas, toda a cidade. A luz da cidade, algumas ruas só que tinha. E era um tomatinho, que parecia um tomatinho que tinha na luz, né? Não chegava nada. E tá aqui, eu me lembro dos anos, dessa época que eu já conheci, já me julgava gente, né? Uhum. E além dessas serenatas, tínhamos aqui em Tatuí muito mais festividades. O moço tinha mais lazer, mais distrações, né? 3 grandes cinemas, grandes filmes. São Martinho, Santa Helena e São José. Tínhamos 5 grandes clubes no centro da cidade, que era o clube tatuiense, era mais que uma elite, viu? O tatuiense, onde é a Alvorada hoje, tinha 12 janelões em volta. Não sei se vocês lembram do tatuiense. Não. Mas ali era uma elite. Só a fina flor que entrava. Porque como é que a gente fala, essa distinção, como é a palavra aí, que a gente tem hoje, agredir uma pessoa, preconceito.
esse preconceito não era proibido. Então, o pobre, o feio, a pessoa de cor não entrava lá. Naturalmente as coisas... É, mas o povo aceitava, normalmente. Não havia lei, nada disso, né? Tinha o tatuense, depois vinha o recreativo, já era uma classe média, que era onde hoje é pernambucano. Todo sábado tinha bailinho. E o pessoal divertia, dançava, alegre, feliz, entendeu? Estava na praça, a Praça da Matriz era formada por passeios circulares. Então, tinha 4 passeios, também tinha o preconceito. A primeira fila... A do miolo? de uma elite. Professor também, estudante também, porque estudante naquele tempo, professor então era endeusado, passeava ali. Depois tinha aquela outra rua que era dos operários. Depois tinha uma outra rua que era mais designada para pessoas da vida, mulheres da vida, pessoas de cor, preconceito, né? E aquilo parece que na época era normal, a pessoa aceitou. Cada um se punha no seu lugar e aceitava a situação como ela era. E vivia-se bem. Cada um conhecia o seu lugar. O senhor está falando do footing? Footing, exatamente, o passeio circular. Do circular. Isso. Então, o miolo... O miolo era o coretinho de madeira. Era a elite e os professores e os estudantes. E o coretinho, que todo domingo a retreta, a furiosa que chamava, a bandinha. Tatuí tinha 7 bandas de música. Sou capaz de me lembrar uma por uma, e tinha o coretinho de madeira, e aí tinha os passeios circulares volteando a Praça da Matriz, dentro da praça. E ali que acontecia o footing, né? O trottoir, como diria o francês, né? O trottoir. E ali então os rapazes giravam num sentido e as mocinhas de outro. E quando se encontravam, se cruzavam, então olhavam para outro, aquele sinalzinho, piscadinho, dá um sinalzinho, aí ia-se ou para o recreativo, dançar, toilette, ou então para o cinema. Quer vida melhor? Não tinha maldade, não tinha nada, não tinha roubo, não tinha, né? E o que? As moças eram verdadeiras divas. Deusa, um vestido impecável, mãos, cabelos por vezes esvoaçantes, né? E eram verdadeiras divas, beldades de beleza. Calça comprida era só para a pessoa que vinha do sítio, a cavalo não tinha, carro quase não tinha, né? Então ela tinha que pôr uma calça no marido embaixo para não parecer o joelho, né? Para parecer as pernas, não tinha nenhum. Então ela vestia aquele calção. Então quando via, a turma já lá, a caipira lá. Né? Quer dizer que não. E hoje mudou tudo. Hoje dificilmente você vê uma moça bem vestida. Desculpe. O caipira então era. A caipira era a designação da vestimenta que... Mormente a vestimenta. Hoje é chique não usar bermuda, mas o caipira vinha aquele calção meio curto, que ele crescia e não comprava outra roupa, e aí aproveitando. Olha o caipira. Tem tanta história com pessoas que eu não cito o nome para não ferir suscetibilidade, né? Mas, e os rapazes, como eu, na época? Uma belezura. Digo pra você, viu? Paletó, gravata, colete, chapéu, sapato verniz, glostora no cabelo. Moço bonito. E aí passeava-se por ali, né? Serenata, luz do luar. Isso era corriqueiro. Todos os sábados tinha a serenata, a turminha ia para cá, porque não tinha. Tinha só um guarda, que era o Bentão, mas ele é analfabeto, o soldado antigamente não precisa ter estudo. Então, tem ordem da polícia? Tem, tá aqui, quero ver a ordem. Se é que algum delegado dá, né? Então dá um recibo de luz para ele ali, está aqui. Pode continuar. Ele não é analfabeto. O senhor ia a serenata? Ia. O senhor participava? Participei, muito tempo. E
Como elas eram? O pai do Jarbinha era um dos galãs que cantavam muito bem, irmão do Tortilhão. Ele morreu muito novo. Mas tinha tanta gente. Além do mais, Tatuí tinha muitos conjuntos musicais. Do Inocêncio de Lima, que era o Anjos da Noite, Percy Porta, Star Night, que era do Aris Fiarato, do meu sobrinho também. Tinha tantos conjuntos, jazz band tinha uma meia dúzia na cidade. Aí então eu falava que Tatuí era carro de boi, você via bastante. Carroça, carro de boi, cavalo. De vez em quando aparecia, se passava um aviãozinho, eu digo para você, o povo ficava em polvorosa, saía tudo na rua, aquele avião, ninguém conhecia, né? E por falar em avião, voltando um pouquinho, eu me lembro em 1932, lembra? Lembra? Em 1932 caiu um avião nas selvas, onde é o asilo São Vicente de Paula, que tempo era selva. Tinha até jaguatirica, bicho. Basta dizer que Tatuí só tinha 4 vilas. Era a Vila Sossegalhão, que é aquela que o Dario Meirelles fez lá perto da fábrica. Não tem umas casinhas ali? Tinha a Vila dos Bexiguentos, onde os Ancenias, os morféticos, né? Eram mandados. Ficavam longe da família. São Lázaro. Tinha a Vila Vicentina e a Vila, como é que é aquela? Primavera, só. O resto tudo é pequena chácara, sítio. Tatuí era uma cidade totalmente com pequenos agricultores. Vida barata. Mas eu falava então do Tatuí, que era luzinha pequenininha, né? Algumas ruas. Tatuí começava pela década de 40, 1939, mais ou menos, quando começou a Segunda Grande Guerra Mundial, começou em 1939. A primeira começou em 1914. E em 1939, me lembro, Tatuí devia ter no máximo uns 20 mil habitantes. A cidade começava onde é o Salles Gomes, que é ali que o jagunço do Getúlio Vargas ficaram né? Terminava lá pouco mais adiante de São Roque, desse lado começava na Avenida dos Mangueiros e terminava na Fábrica São Martinho. Um quadrado. Mas vamos voltar no aviãozinho que caiu aí. Caiu um avião na selva. Aí aquilo foi um estardalhaço, né? E o Tatuí inteiro foi meio do mato, né? E saiu da Salles Gomes, era mato. Já era matão, tinha um matador lá e tudo mais. E o homem era alemão. Aí foram buscar o Rolf Stadler. Não sei se vocês ouviram falar dele. Um professor. Não, a esposa dele era do Riquinha Oates, que era professor. Ele era alemão, o Rolf. E então ele foi lá, o alemão havia falado. Aí arrumaram lá, tudo bem. E isso foi em 1932, lembra? Eu me lembro, eu tinha 5, 6 anos, fui pelas mãos da minha irmã, todo mundo queria lá. Paguei um avião, nunca tinha visto. Aí a gente vivia uma vida muito gostosa, muito contente. As ruas, como eu falei, eram todas apedregulhadas, ou pedregulhadas, como queira. E o que não dizer das festividades de São João? Na frente das casas, muitos munícipes armavam fogueira no melarô. E ali tinha o que comer, batata doce, pinhão, rojão soltava, pau de sebo, né? Pegar o porquinho cebado, quem pegava era o dono. E a turma então subia no pau de sebo, lá em cima tem um dinheirinho, né? Então, é meio difícil, né? Mas era um povo que... um detalhe, um povo que se ajudava. Hoje, Silvia, hoje, Fernando, você não conhece o vizinho. Você não conhece, às vezes, o vizinho seu, quem é?
Ali não. Não, fulano, me presta uma xícara de café, me presta um punhado de arroz, uma farinha. Todos se ajudavam, todos se queriam, entendeu? E trocas. É aquele da lá toma cá, sei lá, mas desinteressadamente. De modo que era um mundo mais alegre, mais feliz. E o que não dizer também do carnaval? O carnaval começava 2, 3 meses antes. 2, 3 meses antes começava o carnaval em Tatuí. De arromba, blocos na rua, conjuntos, aquela história que tinha o bloco dos bebum, dos boêmios, dos marinheiros, bloco da raça negra, entendeu? Do clube Princesa Isabel, era um clube concorrentíssimo, também não podia entrar branco, era aquela história, né? A não ser quando era uma autoridade, a pessoa, né? Então entrava, mas existia esse separatismo. Mas fora isso, vivia-se muito bem, alegre, contente. Carnaval, 2 meses antes começava e era bonito. Os clubes, basta dizer Silvia e Otávio. Otávio é seu pai, ou Bimbo Azevedo, seu avô. A família do Fosse lidava com mecânica, trabalhava na fábrica, eu me lembro. E basta dizer que quando chegava mais ou menos 1h da madrugada, nos salões do Tatuense, o que parava aí? Tal era a quantidade de serpentina, confete, lança-perfume, não era proibido. Ficava nessa altura, se você fosse andar, caía. Então parava o baile, fazia uma varredura, aí já tudo. Na rua a mesma coisa. O que quando eu era criança, o que eu catei de vidro de Rodouro, lança-perfume, né? Colombina já era de vidro, era mais barato. Agora aqueles metálicos, grandão, o Dr. Jarbas andava com meia dúzia aqui, duas na calça e duas na mão. Já ouviram falar dele, né? Dr. Jarbas. Fulião, ele que era Carlota, em potencial. E as ruas, então, porque o pessoal não comprava saquinho aqui de 200 gramas, não. Era saco aqui, desse saco que comporta 60 quilos de feijão, é claro. Que a serpentina, o confete, um saco daquele ia pesar quanto? Uns 2, 3 quilos, sei lá, a grosso modo, né? Porque é muito leve. Mas serpentina, então, era a granel, bebida, comida. Aqui na Sociedade Italiana, 1º de setembro, até 1945, era Sociedade Italiana. Era só dos italianos. Havia esse separatismo antigamente. Clube Operário era só dos operários, aqui na Rua Prudente. Agora, havia o separatismo com relação aos grupos, aos guetos, né? E com relação às músicas que se ouvia, as bandas passeavam por todos esses espaços sem problema? Menina do céu, havia até disputa, até briga. Tatuí tinha 7 bandas de música. Santa Cruz, Santa Cecília, dos Alcides, tinha a banda me esqueci agora, entendeu? Mas tinha meia dúzia de bandas. E eles então, por vezes, quando se encontravam na praça, até se engalfinhavam em forma de disputa, tocando mais alto. Entendeu? Cada escola tinha sua banda de música também, como é que chama? A banda Marcial. Marcial, quando encontrava também. Em 1945, me lembro até hoje, eu fazia o tiro de guerra, quando acabou a guerra, dia 8 de maio de 1945, terminou a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, o povo inteiro saiu na rua, as bandas,
E quando se encontrava, aí era o barulhão das músicas modernas de hoje, porque você não ouvia nada, né? Só barulho. Mas você perguntava o que sobre as músicas, né? Sobre todos esses grupos, eles ouviam as mesmas bandas, as bandas passeavam por esses clubes? Uma por vez, é claro. Lógico, mas quando havia esse tipo de comemoração, como o término da Segunda Guerra Mundial, aniversário da cidade, aí diversas bandas de Tatuí e vinham de outras. Banda que eu digo é jazz band, né? Então, a minha pergunta é, todos esses grupos ouviam mais ou menos as mesmas músicas? O ritmo era o mesmo. O ritmo, isso. O ritmo era banda marcial, marcha. A banda era dobrado e a marcha marcial. Né? Chorinho já tinha? O chorinho tinha muito. O chorinho começou, sempre teve Antônio Alves. Aqui teve grandes chorões na cidade. Mas por que o chorinho? Você fez uma pergunta, eu desvio, não tem importância? Não? Por que o chorinho? Porque o negócio era o seguinte, uma elite, isso era no tempo do Império, eles faziam muito sarau dançante, nas casas daquele gente importante, né? E só entrava uma elite, uma nata, fazia aquelas festas bonitas. E o povão que se dane. Como era no Tatuense, recreativo, quando havia bar tatuense, o povão ficava lá fora, porque não podia pagar o mal. Nem aceitava mesmo, a mensalidade era cara, né? Então o povão fica lá. Então eles ficavam lá, muitos boêmios, com o seu violãozinho, e começavam e tocavam uma música parecida com aquela, e até choravam de tristeza. Talvez seja o nome de chorões. Porque o chorinho brasileiro é aquela música que faz rir chorando. É o lamento, né? Faz rir chorando. Era para essa classe menos favorecida que não podia pagar um clube. Porque os seresteiros tocavam as serestas e os chorinhos, não é isso? Não, seresta geralmente poderia haver um número de chorinho no meio, intercalado. Sim. Mas o crooner, o cantor, ele queria mostrar sua voz. Então eu reunia aquela turma. Houve ocasiões, meu pai, o Humberto Bertrame, ele tinha um jazz, punha então, arrumava um caminhão, isso já foi um pouquinho mais depois. E punha o piano em cima do caminhão, porque hoje tem um tecladinho, faz a mesma coisa. E então saía, eu, de casa em casa, fazendo serenata. Mas quando era grupinhos, como esse que eu falei no início, eles iam na casa de parentes, amigos, e quando chegavam na casa da namorada, aí ele abria a voz. Era um roxinol, cantava, né? E como é o nome dele? Uma vez o Pulento quis fazer uma serenata com uma pessoa, ele que me contou. E falou pro Gildo Ramos, você vai cantando aí, meio escondido, faz de conta que eu estou cantando. E era assim. De repente sai lá o pai da moça lá com um cachorro desse tamanho assim, uma espingarda, estou correndo até hoje. Esse Pulento me contou. Né? Entendeu? E tinha dessas também, né? Mas normalmente quando você fazia numa serenata séria, assim, a pessoa, a dona da casa, né? E abria a porta, recolhia, dava lá uma cervejinha, o nome da cerveja antigamente era faixa azul e hamburguesa. Né? Ou então dava um cafezinho, um chá, com uma bolachinha, e depois a gente continuava. Agora, quando eu chegava debaixo da janela da pessoa amada, quanto suspiro de amor, rapaz. Porque a moça não podia sair, de jeito e maneira. Aí então, ela abria a veneziana assim, entreolhava ali, suspirando de amor, né? E o menestrel então, acorda minha bela namorada, cantava bonito, né? Era um espetáculo à parte, viu? O senhor se lembra algumas das canções que Lembro. Que coisa? Uma das músicas muito cantada é essa mesma música que eu cantei agora no dia 9 no conservatório,
Foi eu que apresentei o programa lá, então eu cantei a Valsa dos Namorados. É uma música muito usada. Valsa do amor, valsa da felicidade, valsa do adeus, valsa da saudade. E aí vai, então, é aquela beleza. Outra música que era muito cantada, quer ver? Lábios que beijei, mãos que eu abracei. A mocinha lá suspirava de amor. E o pai da moça olhando, lá, qualquer coisinha atiçava a caçura, então dá um tiro, carregava a boca, né? Como é que é? No repertório tinha que ter a música pro pai da moça. Ah, tinha que mesclar a coisa para agradar os dois. Mas o povo era mais alegre, mais unido. Tatuí era uma cidade essencialmente católica. Que eu me lembro, década de 30, mais ou menos, só tinha a igreja católica matriz, tinha, acho que era de São Lázaro, do Vicentino, São Roque, e aqui da Rua 15, como é que é? Do Espírito, igrejinha aqui na... Santo Antônio? Mercado, ali? Não, na Rua 15. Depois do mercado. Isso. E a única igreja que tinha essas quatro, e tinha só uma que era presbiteriana, que era na Rua 11. Só. Você nunca ouvia falar em ramificação religiosa, como hoje cada quarteirão tem uma, duas ramificações religiosas. Tanto que as procissões do Padre Murari, Padre Canto, Padre Carvalho, você não conheceu, eu conheci. As procissões eram quilométricas. Começava na Praça da Matriz, estava chegando no São Roque, ainda era procissão. Só tinha católico, quase não sabia aquele tempo. Padre Murari era um santo homem maravilhoso, entendeu? Homem que... Né? E muitos anos depois começou a aparecer essas ramificações outras, né? Mas era essencialmente, como o Brasil também é o país mais católico do mundo, né? Segundo eu sei. Mas... Por muito tempo viveu-se essa dinâmica. E éramos felizes e por vezes não sabíamos. Bonito, né? Muito. Mas o povo de Tatuí é um povo bom, ordeiro, trabalhador e até bom demais, viu? Aceita tudo passivamente, né? Um pouco muito? Um pouco demais passivo, porque jamais poderia ser permitido a demolição de prédios, como eu já falei no início, Teatrão Velho, São Martinho e outras mais que eu vou falar por aqui, mas, né? Essa fábrica aqui perto de casa aqui, agora vai ser um Banco do Brasil, coisa assim aí. Avenida das Mangueiras, por que fazer prédio naquela... essa pergunta eu estou fazendo para mim mesmo, viu? Por que construir prédio na Avenida das Mangueiras? Primeiro foi o fórum, depois foi a prefeitura. Para quê? Porque é terreno aí demais na cidade pequenininha, mas por que construir um prédio, o fórum, né? Lá? Não tinha outro lugar. Acabou a avenida, praticamente. Então, essa mentalidade que eu não entendo, quem sou eu para emitir a minha opinião? Eu sou um professorzinho, coitado, né? Deixa para lá. Mas eu não me conformo. Você vai em tantas cidades por aí, eles preservam os prédios, né? Tantas cidades. Daqui a pouco, se for vamos parar por aí, senão vou me envolver em política, aí eu não gosto disso. Nunca gostei de política. Agora eu vi que, pelos trechinhos que o senhor cantou aí, o senhor tem um canto emocionado com a música, né? Sabe como é que é? se deu essa... Sabe o que é? Esse casamento seu com a música? Não com a dona Cecília, com a música. Tudo na vida é dom. Eu sou o que sou. Você nasce o que você é. É o histórico, é genético, né? Então você herda boas e más qualidades.
Se você nasce para ser cantor, vai ser cantor. Se você nasce para ser um bandido, se nasce com aquela ideia, inteligente, nasce. Então você é aquilo que você nasce, você é. O próprio Sócrates, 400 anos antes de Cristo, já dizia: qui sum ego sum. Eu sou o que sou. Ninguém vai mudar. Agora, a genética pesa. Meu pai era músico, meus irmãos também. Então a gente vai herdando. Meu irmão cantava muito bem, sobrinhos. E eu sei, eu tenho autocrítica. E eu cantava muito na boemia, bar, né? Tomava lá uns aperitivos, porque bar também é cultura, diga-se de passagem. Concorda comigo? Então a gente sempre cantou Zé Carlos Oliveira, Ditinho Rolim, Valimar Oliveira, o irmão dele, que cantava muito bem, o filho dele era delegado aí, Olivieri. E tantos outros, Zé Rolim, Zé Carlos Oliveira, como cantava bem, Conde, né? Esse pessoal sempre foi seresteiro nato, né? Tony Alves, Bimbo Azevedo. Você sabe que no comecinho do século, aí eu não existia ainda, ouvi falar. O cinema era mudo, né? Foi Lumière que inventou o cinema, irmãos Lumière, né? Franceses. E era mudo, tipo Charles Chaplin. Mas então devia ter uma orquestra. E quem que tocava nessa orquestra? No Cine Teatro São Martinho. Bimbo Azevedo, Juca Fonseca, João Luiz, Frank Delfiol, João Delfiol, talvez você também, tocava no São Martinho. Porque enquanto passava aquele filminho tudo, corridinho, mudo, né? Davam voz. Então a orquestra tocava. Meu pai tocava lá no cinema mudo. Era uma orquestra que tocava no cinema, Cine Teatro São Martinho, do seu Alberto Stapp, depois com o Milton Stapp, e depois acabou o cinema. Em Tatuí. Pequenas histórias de uma cidade que a gente aprendeu a querer bem, né? Hoje, infelizmente, o mundo mudou, muita coisa para melhor, tecnologia, medicina, é uma maravilha, né? Computador. Mas em compensação, por outro lado, outra face da medalha, da moeda, o ser humano hoje não tem mais paz, segurança, tranquilidade. Há muito desamor. Hoje você, a minha casa, nós somos prisioneiros de casa, graves, mais graves. Saía à noite, sempre eu saía de noite, ia na praça conversar lá, sempre eu gostei, agora não dá mais. Estão matando por R$2, hein? Hoje é uma temeridade, convenhamos. Precisamos viver um pouco de retrocesso, né? Tudo é educação de um povo. Eu acho que a educação começa do lar. Hoje os pais não têm autoridade, alguns pais, né, sobre os filhos. Antigamente o filho, além de respeitar o pai e a mãe, tinha até medo. Estava errado, na minha opinião, não. Porque criou-se grandes homens. E hoje? Deixa para lá. O futuro dirá, né? Ou o presente já, né? Porque nós vivemos num mundo consumismo que o dinheiro que é o rei. Aliás, sempre foi. Há quem diga mesmo que algumas cabeças, né? Que o homem vale pelo que ele tem. Então eu tenho muito pouquinho, viu? Mas tá bom. Hoje a tônica é o ter, não o ser. Talvez isso tenha mudado. Que coisa. O amor ao próximo, a ajuda, a doação. Hoje é difícil encontrar uma pessoa pia,
Boa. Agora, o senhor disse que o senhor gostava de ir ao jardim, né? E gosto até hoje, eu vou. E eu me lembro. Eu sou habitué. Eu me lembro desse jardim sempre cheio. Hoje eu não fui porque vocês estão aqui, senão eu estaria lá até meio-dia. Mas pode continuar, não tem problema. É um prazer para mim, viu? Talvez hoje com a prova o senhor tenha que faltar. Tá bom, depois eu justifico. A turminha. É aqueles velhinhos simpáticos da Praça da Matriz ali, né? Ali tem o Luiz Araci, o Luiz Claudino, Pedrão, Bertinho, Ari. Tem um pessoal que fica ali com a gente, uma turma boa, viu? E fica batendo um papinho. Aí quando chega mais ou menos no mesmo dia, tudo volta para casa. Agora antigamente a gente ia à noite também, hoje não dá mais. E à noite aconteciam grupos musicais nessas reuniões? Acontecia. Dos moldes, o que até há pouco tempo ainda tinha um da Celina Fiuza, né? Ela ensaiava na casa dela. E havia muitos conjuntos musicais, ensaiavam na casa. Aqui em frente morava o Bepinho, ensaiava na casa dele, eu me lembro. E na minha casa também tinha. E outra, na casa do Zico Barbeiro, Waldemar Olivieri, e Alcides. Tinha muitos e muitos conjuntinhos, do Aris Chiarato, filho do Nicolino, ali na Rua 11. Ensaiavam lá. Aí a música, no seu contexto familiar, o senhor falou que seu pai tocava, seus irmãos, sobrinhos, né? E o senhor toca também? Eu aprendi, mas nunca pratiquei. Eu gostava de cantar. Então, com esse olhar, né? Gostava de cantar. O senhor se agregou à música pela voz, né? Crônica. Mas também, eu sempre gostei de um pouco de boemia, né? Bar. A gente canta no clube, eu faço parte do Rotary que o seu pai fazia também, Ternura. A gente está lá, eu, o Dr. Ciliano, o Jardinha, o Dirceuzinho, né? Toca muito bem, é um artista musical. Então a gente canta no Clube dos 13. Ainda acontecem? Acontece, eu estou vivo. O que o senhor gosta de cantar? Hein? O que o senhor gosta de cantar? Só música romântica, música daquela que... eu não sei se eu posso falar, mas depois pode apagar, se eu estou aqui. Mas o meu amigo, o professor Zé Rubens, é um cara espetacular, é um seresteiro nato. Conhece? Não. O professor Zé Rubens. Então o meu programa na rádio chama-se Estação Saudade, e só música de antigamente. Entendeu? E eu conto as historinhas, como eu estou contando agora aqui, e música antiga, né? Então esse meu amigo Zé Rubens comentando um dia na casa do Nélio, na praça, ele falou que o programa do Wilson, quem tem mãe na zona chora. Que é só tristeza, né? Música bonita, né? Dolente, né? Mas é esse tipo de música, né? Que a gente canta. Valsa, né? Canções. O senhor comentou desses grupos que tinha na cidade, isso muito antes do conservatório. Depois antes do conservatório. E depois do conservatório você continua? O conservatório veio para cá na década de 50, não foi? Isso. Em 51 ele foi institucionalizado, em 54 ele... Quem foram os dos precursores do conservatório Tatuí? Agora eu estou fazendo perguntas, você lembra? Bimbo Azevedo, Nassif Fará, Juca Fonseca. Fonseca, eu falei o nome dele. E Dona Hortência Pasquale. Pelo que... Tá faltando o nome, hein, menina? Tá? Tá faltando. O senhor nos ajudaria? Eu marquei uns nomes aqui. João Delfiol, nossa. Frank Delfiol. Eurico Mascarenhas de Queiroz foi o primeiro diretor do conservatório. O Nilson Vani, Narciso Pieroni. É o pai do conservatório, na época. Anis Boneder também. Foi na Alberto dos Santos. Foi naquele tempo da política
acirrada de Tatuí, que tinha de um lado era, como é que é, junqueirista, do outro lado era do outro lado do João Lisboa, do Toranis. Era uma briga mesmo, ferrenha mesmo, né? Chegava até a separar famílias, infelizmente. Mas então, naquela época, em 1900, por aí, em 1950 e poucos, que veio o conservatório, e essas pessoas que eu citei foram Dirce Bertrand, minha irmã, inclusive professora. Minha professora? Dona Dirce, morreu agora há pouco tempo, aos 96 anos de idade. 90. Era uma artista maravilhosa, pessoa humana, que eu digo para você, não existe irmã melhor para mim do que foi a Dirce Bertrand. Maravilhosa. De modo que eu acrescentei à sua listagem essas pessoas que também... E tem outras, viu, Silvia? Tem outras, eu não me lembro agora, que por trás dos bastidores, talvez... Que deram apoio. Apoio, com a força da música. Talvez até o Mael Silvani, que está aí com a gente ainda. Está no finzinho, que nem eu também, estamos no finzinho aqui, né? Já estamos vivendo, porque passou dos 80, a turma da Praça da Maternidade, o Senadinho, né? Para que passou dos 80, está devendo para o cemitério já. Então, partindo dessa teoria, eu já fiz 86, então estamos devendo já. Mas a gente está aqui ainda, não? Claro. Encher de vida, né? Cumprimentando a brincadeira, segue inteiro. Né? E depois do conservatório, o senhor percebeu que continuam esses movimentos musicais? Melhorou ou desapareceu? Melhorou 100%, porque até então eram apenas músicos por intuição, como é que eles chamam? De ouvido, intuitivos. Entendeu? Como é que é? A pessoa aprendia... Autodidata? Autodidata. Não era nem autodidata porque ele não lia, né? A coisa acontecia por amor ao instrumento, o amor. Ele tocava cavaquinho no Toninho Alves, por exemplo, como é que ele é outro lá? Anísio, Conrado, tantos outros, né? O Modena é um deles. É um exímio flautista, não lê. Zé Fiuza, um dos maiores músicos que Tatuí conheceu, nunca lê, não lê uma nota. Quer dizer, uma nota, uma de dizer, né? Demonstra que o conservatório trouxe essa cultura musical para Tatuí. Não, vamos botar o conservatório lá em cima. Os diretores que teve no conservatório, todos bons. Só agregaram. Só agregaram, só somaram. Eu li que era um flautista exímio. Eu li com Mascarenhas de Queiroz. Ele assinava Eu li Coqueiros. Que dá sigla, né? Um cara que é um feio que Deus ouviu, mas homem bom, inteligente. Coelho foi um grande diretor. O Neves, maravilhoso. Teve consta que o Espartaco Rossi, por algum tempo, foi autor do Canção do Expedicionário, né? Ele fez a música e o Guilherme de Almeida, o príncipe dos poetas, fez a letra, né? Não é isso? Me ajuda aí, ó. É isso. Lembra? Você lembra? E de modo que o conservatório veio somar e vamos tirar o chapéu. São 3.500 alunos do mundo inteiro. O Henrique Altran Dourado também é um continuador da obra. E sempre procurando melhorar, somar. Quer dizer que não tem nenhum desdouro, nenhuma agressão para nenhum deles, ao contrário, só elogios. Diretores, professores, né? Agora, quando o conservatório abriu as portas, de fato, o senhor se lembra das dinâmicas, assim, desses grupos musicais se dirigirem até a escola? Como é que se deu isso? O senhor se lembra? Como é que o que? Eu não entendi muito bem. Como que a cidade e os músicos se organizaram em função da chegada da escola? Olha, é aquela história, né? Sempre há não sei se é um ciúmezinho, mas quando o jeito
é de um partido contrário, ele sempre põe um obstáculo, né? Ele encontra se é que me entende. Né? Então sempre haverá sempre um ajudando e um atrapalhando, né? Sempre teve. Mas de um modo geral, esse conservatório, no fundo, no íntimo, pode até ser uma pessoa que não gosta, mas no íntimo ele tem que louvar até a vida do conservatório. Isso aí é um tesouro, viu? Cidades vizinhas, não vou citar o nome, devem ter um ciúme danado de Tatuí, de ter conservatório. Né? Itapetininga sempre teve uma rixazinha com Tatuí, desde que eu era mocinho novo. Né? E então eles queriam para ele, talvez. E quem que não queria? Todas as cidades queriam um conservatório. Né? Maravilhoso. Agora, eu não sei se essa explicação minha vai caber no contexto da sua pergunta. A irradiação do conservatório para fora. Não sei se é isso. O que não dizer das festividades da concha acústica que acabaram-se? Por quê? Lotava. Porque ali reunia povão. No conservatório são 426 lugares, estufados, bem acomodados, numerados. E não sei se eu posso dizer que é uma elite, mas é o pessoal que às vezes tem que pagar, entendeu? Tem que vestir, tomar banho, me arrumar, né? O pessoal mais, né? E agora concha acústica não. O sujeito com a latinha de cerveja na mão assim, batendo pau lá e bebendo, e comendo, e vivendo aquela emoção de uma concha acústica. E olha que vinha gente boa aí, viu? Grandes festivais, né? Milhares e milhares de pessoas. Eu conversei lá com o Silvio Caldas, Caboclim querido, porque todos eles eram mandados pela Secretaria da Cultura. Secretaria da Cultura, no meu modo de ver, não entendo de política, mas deve ser muito rica, né? Então, é do conservatório. Então vinha Altemar Dutra, Francisco Petrônio, quantas vezes não veio, e quantos artistas, Orlando Silva, Jamelão. Tem uma historinha do Jamelão que me lembrei agora, não sei se cabe aí. Uma ocasião o Jamelão veio para Tatuí, porque eles faziam aquela sua show, né? Vou chamar de show. E enquanto o Jamelão não chegava na Praça da Matriz, alguns cantores estavam enchendo o tempo, né? O povo estava ali. E nesse momento que o Jamelão chegou, Jamelão é aquele cantor que interpreta Lupicínio Rodrigues, músicas Dor de Cotovelo, né? E aí no Hotel Belfiol ele se arrumou tudo e ele ia se encaminhando ali para o Coreto, na Praça da Matriz. E nesse momento, enquanto esperavam, o figurão, né, que era o artista lá, esperado, o Ditinho Rolim estava cantando uma música dele, né? Quem sou eu para ter direitos exclusivos sobre ela, se já não posso sustentar os sonhos dela, e assim vai, né? O Jamelão saiu do hotel, parou na calçada da praça. Quem que está cantando aí? Falaram a comitiva dele. É o Ditinho Rolim, é daqui de Tatuí, né? Mas por que você foi me buscar lá, São Paulo, Rio de Janeiro, se vocês têm tão bom quanto eu aí cantando? Falou assim. Que bacana. Que bacana, a gente fica até emocionado. Era o Ditinho Rolim. Uma vozinha pequenininha, mas era uma figura humana maravilhosa. Maravilhosa. Benedito Sebastião Rolim. Que viveu a música intensamente. Uma ocasião, já que você deu corda, nesse plano aqui, saímos fazer cerimônia. Uma noitíssima. Eu, Zé Carlos de Oliveira, Ditinho Rolim, uma turma grande, né? Pra lá. E aí foi agregando na casa de quem sai, chegava, às vezes vinha, acompanhava a gente, vinha. Quando foi chegando quase madrugada já, chegamos aqui. Mas já tem uma turma boa ainda. Vamos entrar. Sempre uma turma aqui, meus cunhados, irmão, né? Morreram quase todos. Viu? Demonstra que se eu contar mentira, não está ninguém desdizer. Aí, madrugada, e continuamos aqui cantando, bastante gente. E o Zé Carlos, no violão, era um
gênio musical, está muito doente, coitado. Trouxe a piada dele. Aí, de repente, o sol começou a aparecer, a dona Cecília foi lá, fez outro café, pão, ficou correndo comprar pão na esquina aqui, na padaria. E continuamos cantando aqui, o solzão começou a brilhar, quase 9 horas. Aí, vamos embora. Aí tem um amigo nosso, o Pedro Carré, um bandidão danado, né? Escuta, falou para a dona Cecília, minha mulher, não é melhor a gente esperar o almoço, né? Aí eu botei tudo para fora, embora. Imagina esperar o almoço, a noite inteira. Saiu daqui 9 horas, 9h30 da manhã, saiu. Não é melhor esperar o almoço? Coitado da minha mulher, ela ia fazer almoço. Muito bom. Essa é a parte pitoresca da coisa. Vivia-se a plenitude? Vivia. E desinteressadamente, sem maldade. Né? Isso é muito bonito, né? Agora, o senhor foi bem participante, ainda é, né? Ainda sou. Da Seresta. Agora na última sexta-feira nós apresentamos aquele show no conservatório que foi uma beleza, não sei se vocês foram. Eu não Foi fui. bonito, viu? Foi bonito, em prol do Roberto Rosendo, né? E até depois o pessoal aqui na praça falou que o único que estava de roupa era eu. Porque o moço de hoje se apresenta assim, tudo em manga de camisa, com calça rasgada, né? E eu não, eu estava de paletó, gravata, acostumei, né? Paletó, gravata, bem, né? Então a única que estava de roupa lá, o Luiz. Eu estava apresentando no programa. E por sinal foi muito bonito, foi um show, nós cantamos e foi muito bonito. Eu cantei essa música, A Valsa dos Namorados, que eu não sei se o pessoal quer bem eu, mas bateram palma, viu? Mas é muito honroso, desde o instante que alguém é convidado, como vocês estão fazendo comigo, vem na minha casa. Não deixa de ser recíproca a satisfação, né? Seu Wilson. Senhora. Agora, o grupo da Seresta, do qual o senhor... Estou entendendo que o senhor muito boa pergunta. Faz parte até hoje. Muito boa pergunta. Ele foi um grupo que teve vida própria, independente do conservatório, né? Exatamente. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, assim. Como é que... Muito oportuno. É. Na casa do Zé Fiuza, sempre, toda quinta-feira, se reunia. Zé Fiuza, que foi um gênio no violão, cavaquinho, bandolim, banjo, tocou no trololó. O filho dele, Eduardo Fiuza, que tem um posto de gasolina em Cidarolândia, é um as do violão 7 cordas, por música. Dorival Roseiro é outro monstro. Pacheco, o Pacheco você conhece, né? Não sei se você conhece. O Pacheco tocou 40 anos nas noites paulistas. Um dia eu perguntei, Pacheco, quem tanto você acompanhou em São Paulo? Ele falou, Wilson, pergunte quem que eu acompanhei. Porque eu acompanhei todo mundo, tudo que é músico, tudo que é cantor. Não tem um que eu não acompanhei em São Paulo. 40 anos em São Paulo. E tem além desses um que eu citei, tem quem mais ali? Tem os mocinhos do conservatório, muito bonzinho também. E eu tinha um Cesário Lange também que ajudava lá, esqueci o nome dele. Tem os bailarinos lá, o Cido e a Doris. Doris é irmão do Lincoln. Quem mais? E os cantores aqueles que era começar Zé Rubens, Jardinha, Cida, Pedro Paulo, quem mais? Falei Zé Rubens já, né? Edgar de Sá, Rosendo. Hein? Roberto Rosendo. Roberto Rosendo, você perguntou do grupinho de hoje. Ah, de hoje. O Roberto Rosendo era outro grupo. Tá. O Roberto Rosendo era ele, o Modena, a Bartira, que é uma moça também que tocava. Potira. Potira. Tinha também o Laércio, Zé Carlos de Oliveira. Era uma outra turminha. Era outro grupo. Outro grupo. Agora esse grupo que eu falei que ainda está vivo, né? Atuante, que eu estou falando no conservatório, são esses aí. O Leroy veio. O Leroy é um dos maiores concertistas. Não é bandoneon. Sanfona? Sanfona, acordeon.
Ele tocou aquele trenzinho do Caipira. Que gênio. Você via o trem andando e via tudo no acordeão. E outros mais, a flauta, a maneta do Roseiro também muito boa. O Modena estava lá tocando também. Tá meio cansadão já, né? E como eu também tá meio no bico do corvo já. Mas tem uma turminha muito boa que esteve lá. E a gente esquece os mocinhos do conservatório, muito bons também. Pandeiro, Betico também teve lá. Betico é um elemento muito bom. Conhece o Betico? Talvez. Irmão do Caio, né? Muito capaz. E outros mais que lá estiveram, que deram um show de bola, viu? Então daí continuou, e essa turma continua até hoje. Que eu estou codificando que hoje a gente tem uma cidade mais quieta musicalmente. Tem. Na cidade. A não ser o conservatório. Na cidade. No conservatório. Agora, vocês se propõem a trazer um momento de música e cultura, como foi a última sexta-feira. E o meu programa da rádio também, eu procuro divulgar também a boa música do passado. E aí vocês conseguem lotar o conservatório e não conseguem parar. Porque a minha mãe disse... Ela foi? Ela foi e ela disse que vocês não conseguiam acabar, Exato. que o povo não deixava. O horário é das 8 às 10. 11 horas estava o palco cheio de gente. Não pode. 11 horas tem que fechar. Vamos embora, tem que fechar. E a turma batia palma. Nós podemos entender que ainda há amor à música nesta cidade, né? E por falar em amor, eu vou pegar esse gancho seu aí, eu quero um voto de louvor também a esse moço, viu? Adalto Soares e Dona Silvia, responsáveis pela banda Lira. Que glória para Tatuí. Gente, nós temos que tirar o chapéu para esse casal que veio para Tatuí, viu? Devia jogar flores no caminho desses dois moços aí, viu? Trabalho lindo. Eles me querem bem, eles estiveram aqui na minha casa algumas vezes, o Adalto, a Silvia. Maravilhosa banda Lira e luto com dificuldade também, viu? Bastante. E de fama quase muitos países da Europa. Fabulosa banda Lira. É um show à parte, né? Uhum. Que a gente pode remeter ao mesmo amor à música que havia no começo do século e que a gente entende que trouxe o conservatório, né? Continuamos amando a música aqui. Eu acho que hoje existe a mesma coisa, mas hoje a grande parte está mais voltada para ganhar dinheiro, né? Aparecem essas duplas sertanejas, que dizem sertanejas, né? Universitário, né? Você sabia que eles iam a cavalo na faculdade, né? Universitário, né? Mas é uma... Enfim, o povo gosta, deixa, né? Mas a gente que é mais velho, meio rabugento, eu não gosto, viu? Eu assisti um show há pouco tempo lá no 11 de agosto. Meu Deus do céu, eu estava na minha mesa aqui, o Décio, a família na outra mesa. Você não pode conversar? Eu acho que a tonalidade dos decibéis, eu acho que deve ser uns de 60 a 80. Ali devia estar uns 100. Pobre dos tímpanos dos nossos ouvidos. Isso é um moderno agora? Então segue inteiro, continua com ele. Mas para mim não. Porque, sobretudo com a serenata, não há amplificador que não seja a voz, né? Que muda tudo, não é? Em 1947, eu fui assistir um show do Orlando Silva, o cantor das multidões, no Lago da Concórdia, em frente à estação do Norte, ali no Brás. Ainda tinha aquelas porteiras do Brás. O Orlando Silva, então, 47, lembra? Ele subiu lá num tablado grande, em frente à estação do Norte. Não tinha microfone. Era uma campana, um bocal muito grande. Ali tinha que mostrar. Ali? Raça, voz. Ou tinha
voz ou tinha voz? Porque hoje pega um galanzinho da novela bonitinho ali, a aparelhagem arruma, ele se transforma em cantor, né? Transforma até em rei da voz, querendo a mídia, né? É aparelhagem, é tecnologia moderna. Não estou desprezando, estou até engrandecendo. Mas eu quero ver você tu pegar um sem microfone, subir num palco e cantar. Que era o tempo da Seresta. Era assim. Não tinha microfone. Você tinha que soltar a voz e cantar bem, porque a plateia sempre foi exigente. Não era levada pela mídia como é hoje, né? Hoje faz tanta propaganda, tal conjunto, tal dupla. Aí a mocidade hoje se deixa levar e aplaude também. Antigamente não, tinha que ter valor mesmo. Que aumenta o valor de um espetáculo como esse, produzido nesses tempos, né? Eu complemento até dizendo assim, pode abranger tudo que é ritmo, valsa, bolero, tango, polca, canção, folk, sertanejo universitário, sertanejo raiz, que eu gosto, mas ritmo, eu computo uma só teoria. Existem dois tipos de música só. A música boa e a música ruim. Acabou. Aí tira tudo de fora. Só música boa e música ruim. O resto, divide com o que quiser. Então também estou entendendo a outra importância do conservatório, que é a leitura, né? E que é a abrangência do ouvido para a música boa, né? Eu conheço em toda a minha vida, eu sou um deles também, tocar violão, toco meia dúzia de... Tem gente que nasce, e outros mais amigos, tem gente que nasce hoje, pega o violão, amanhã está dedilhando. Tem outro que fica, conheço um amigo mesmo, vou dizer o nome, que desde que nasceu está aprendendo a tocar violão, já está com 86 anos na minha idade, e até hoje não estou... Entendeu? É aquilo que nós chamamos dom, né? O dom. Há quem diga que o próprio sofrer é um dom de quem tem. O que mais? Isso é filosofia, né? Isso aí é importante, viu? Para as futuras gerações. Lógico. Essa é a segunda parte do trabalho, né? Porque a primeira parte é pontuar a música. A segunda parte... Eu desviei um pouquinho, né? Não, o senhor não desviou, não. Acho que a segunda parte é histórica mesmo, né? É pontuar a música, mas historicamente. Isso eu estou querendo fazer. Né? Então eu achei que ficou muito interessante a sua... explanação. A sua toada, porque ela foi... E toada é uma música muito cansativa. Toada, é? Toada é um ritmo de música. Monótona é o termo. Monótona? É um ritmo. Aquela música, eu vou tocar domingo, pediram, Talento e Formosura. O senhor vai tocar o violão? Não, eu vou pôr o Rosendo cantando. Essa música foi composta pelo Catulo da Paixão Cearense em 1905, lembra? O senhor cantaria um pedacinho para nós? Deixa eu contar isso aqui. Fica a boca seca. E o Catulo da Paixão Cearense era um compositor do Ceará, lógico. Um homem meio feio, atarracado, sem pescoço, né? Mas era gênio. Era gênio na música. Então, era muito aceito até pela aristocracia, né? Havia uma festa e ele ia lá, abrilhantar, tocar. Mas, uma certa ocasião, nessa noite, num sarau dançante, em que a elite estava presente, ele atravessou o salão. Ele foi um pouco imprudente, né? E foi tirar a moça mais bonita para dançar. Atrevido. O que aconteceu? Ela deu uma tábua nele. Sabe o que é a tábua, né? Recusou.
Aí, ô meu amigo, Muito obrigado. e o Catulo então atravessou o salão e foi tirar a moça mais bonita. Foi meio procurando tremendo. A moça recusou, deu uma tábua nele. Os olhares, né? Com o verdinho. Ele baixou a cabeça e voltou para a mesa dele. Aquela vergonha. Não sei se... Eu já tomei, mas eu tomei a tábua da mulher do Persia, como ela que trabalhava na faculdade. E é um troço chato, né? Aí chegou, sentou na mesa, pegou um papel, um lápis, não existia esse lugar. Quase uma hora ficou. Pegou a música, fez outra cópia, foi lá para a orquestra, toca isso aqui para mim. Pegou uma cópia e levou para aquela moça que tinha dado. Isso é para você. Ele fez uma música contando essa história, que talento e formosura, o talento era ele, formosura. Quando ela morresse, os vermes iriam devorá-la e jamais alguém se lembraria dela. Mas ele não. Ele passariam-se séculos, como já passou, 1905, né? E até então ele seria lembrado, como eu estou falando agora. Catulo da Paixão Cearense.